Dando continuidade à nossa aula, vamos agora abordar o assunto da irradiância solar no topo da atmosfera. O que vem a ser a irradiância, ou seja, a quantidade de radiação solar que atinge o topo da atmosfera numa superfície normal aos raios solares. Vamos dar uma olhada na trajetória da Terra ao redor do Sol. Esse movimento de translação da Terra ao redor do Sol, ele varia ao longo do ano. E no dia em que a Terra se encontra na distância média Sol, nós dizemos que a quantidade de energia que atinge na unidade de tempo uma superfície plana de área unitária perpendicular à direção dos raios solares e situada fora da influência da atmosfera a uma distância do Sol igual à distância média Terra-Sol. Essa é a quantidade de energia correspondente à constante solar. Como se depreende, a constante solar equivale à irradiância em uma área normal à direção da propagação da energia solar, que seria observada imediatamente acima da atmosfera quando a Terra estivesse à distância média Terra-Sol. Alguns autores preferem adotar a expressão topo da atmosfera para indicar que não há absorção atmosférica nenhuma. Essa terminologia generalizou-se por permitir uma definição mais resumida, muito embora se saiba que a atmosfera não tem qualquer limite superior no sentido físico. Admite-se que esse topo da atmosfera esteja aí por volta de 1.000 quilômetros de altitude. Bem, então a irradiância solar no topo da atmosfera, instantânea, numa superfície normal aos raios, corresponde a apenas a constante solar. Mas como a distância Terra-Sol é variável, nós temos que inserir nessa equação instantânea o fator de correção de excentricidade da órbita terrestre, aprendido a calcular na primeira aula. E como o que nos interessa não é numa superfície perpendicular aos raios solares, e sim numa superfície horizontal, que é o plano do horizonte local, introduz-se na equação instantânea o cosseno do ângulo zenital. Substituindo nessa equação a equação do cosseno do ângulo zenital, apresentada na primeira aula, e integrando essa equação desde o nascer até o pôr do sol, obtém-se o valor diário da irradiância solar no topo da atmosfera, que do ponto de vista agronômico é o que interessa, uma vez que a gente necessita estimar a evapotranspiração diária de uma cultura, que é função do balanço de radiação, como nós vamos ver em seguida, e também, consequentemente, em função dessa disponibilidade de energia no topo da atmosfera. Então, substituindo esses valores e integrando desde o nascer até o pôr do sol, obtém-se essa equação, em que a irradiância solar no topo da atmosfera vai ser função do fator de correção da excentricidade da órbita terrestre, o d sobre d barra ao quadrado, que multiplica π vezes o cosseno, vezes o ângulo horário correspondente ao pôr do sol, que multiplica o seno da latitude, o seno da declinação, mais o cosseno da latitude, cosseno da declinação e o cosseno do ângulo, e o seno do ângulo horário correspondente ao pôr do sol. Essa irradiância solar diária no topo da atmosfera, ela nos é muito útil para estimar a radiação global diária numa superfície horizontal. E ela é dada em megajoule por metro quadrado por dia, uma vez que a gente integrou desde o nascer até o pôr do sol. Nessa figura, nós temos a distribuição espectral da radiação solar no topo da atmosfera, em vermelho. Temos de um corpo negro, que é o Sol, certo?
um corpo negro, a radiação que chega no topo da atmosfera, o comportamento do Sol, ele se aproxima de um corpo negro. E ao nível do mar. Ou seja, essa diferença aqui entre o topo da atmosfera e o nível do mar representa os processos de atenuação que a radiação sofre ao atravessar a nossa atmosfera. Aqui nós temos também nessa figura do livro do Varejão e Silva, mostrando a variação da declinação solar ao longo do ano. E nós temos aqui, para diferentes latitudes, nós temos a disponibilidade energética ao longo do ano. Se a gente for observar bem essa figura, a gente vai poder verificar que no hemisfério sul a gente tem ligeiramente mais radiação do que no hemisfério norte, em consequência de o nosso verão coincidir com a distância média Terra-Sol. A estação de verão ocorre de 21, 22 de dezembro, né, até 20, 21 de março. E o dia em que a Terra se encontra mais próxima do Sol, no periélio, ocorre aí no dia 3 de janeiro. Daí a gente ter um pouquinho mais de radiação no hemisfério sul do que quando comparado com o hemisfério norte. Dando continuidade ao exercício iniciado na aula 1, nós vamos calcular para o dia 1º de outubro, em Diamantina, a irradiância solar no topo da atmosfera, ou seja, o R0. Nós já calculamos anteriormente a declinação solar, o fator de correção da excentricidade da órbita terrestre, o ângulo horário correspondente aí ao nascer e ao pôr do Sol, como outras variáveis. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados que a gente obteve na primeira aula. Declinação menos 4,22 graus, a latitude menos 18,25, né, na altitude diamantina, obedecendo aí a simbologia negativo para o hemisfério sul. O ângulo horário 45 graus, o ângulo horário do exercício que a gente resolveu. O azimute correspondente a esse horário e esse dia, o ângulo zenital e o ângulo horário correspondente ao nascer e ao pôr do Sol. Ok? Para a irradiância solar diária, nós vamos substituir aqui os valores da latitude, da declinação, do ângulo horário correspondente ao pôr do Sol, do fator de correção da excentricidade da órbita terrestre e aplicarmos todos na equação. Fazendo essas contas, a gente pode observar que para Diamantina, no dia 1º de outubro, a irradiância solar no topo da atmosfera é de 36,98 megajoules por metro quadrado por dia. Se formos